Mateus capítulo 5, versos 31 e 32. Diz assim: Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Pai amado, obrigado. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Te peço, ó Deus, que o Senhor fale conosco, ministre aos nossos corações, para a glória do teu nome, ó Deus, e que apesar de mim, a tua igreja possa ser alimentada pelas palavras que saem da tua boca. Anula, Senhor, os meus pensamentos e os meus desígnios, e que sejam apenas os seus desígnios a ficarem registrados no coração de cada um dos meus irmãos, para a glória do teu nome. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Jesus agora vai tratar a respeito do divórcio. Ele falou do adultério e agora ele está trazendo a sua visão, a verdadeira interpretação da lei a respeito do divórcio. Lembrando que nós estamos nesse momento, nesse trecho do Sermão do Monte, nós estamos tratando da oposição, da verdadeira intenção da lei, a oposição do verdadeiro significado da lei contra os ensinamentos dos escribas e dos fariseus. Jesus inicia esse trecho, como nós vimos, afirmando que ele não veio revogar a lei, que nenhum tio da lei iria passar até que tudo se cumprisse, e ele também nos mostra que é importante, ele nos fala da importância de nós obedecermos a lei de tal forma que a nossa justiça ultrapassasse em muito a justiça dos escribas e fariseus. Então, a partir daí, ele está trazendo exemplos, não de toda a lei, mas ele traz alguns exemplos da lei, para que nós possamos ver que, na verdade, quem está trazendo uma falsa interpretação da lei não é Jesus. Quem está trazendo uma falsa interpretação da lei são os escribas e os fariseus. Então, ele vai tratar desses exemplos. Nós já vimos qual seria a correta interpretação do não matar, nós já vimos qual seria a correta interpretação do não adulterar, e hoje ele vai falar conosco a respeito do divórcio, e nós vamos ver que, na verdade, os escribas e fariseus, eles estavam em completo desacordo com a intenção de Deus na lei. Então, a gente percebe que a fórmula que Jesus usa para fazer essa oposição também está presente nesse trecho. Ou seja, ele fala, também foi dito, e ele vai fazer o contraste através do eu, porém, lhes digo. Essa só um parêntese aqui, essa é a importância, meus irmãos, de nós pregarmos assim, um texto direto. Sabe por quê? Porque eu, em sã consciência, jamais pregaria somente esse texto. Eu não abordaria esse texto. Quando nós nos dispomos a pegar livros inteiros da Bíblia, ou pregar trechos inteiros, como a gente está fazendo com o Sermão do Monte, nós, pregadores, somos obrigados a passar por todo o texto. E a gente é obrigado a ensinar todo o texto. Então, sempre tem uma alegria no coração quando o pastor Gilson, ou eu, ou qualquer outro irmão nessa igreja, se dispõe a pregar um texto inteiro, ou até mesmo um livro inteiro, porque aí nós vamos passar por todos os detalhes. Eu confesso aos irmãos que eu nunca escolheria esses 2 versículos para tratar com a igreja. Se não estivesse falando a respeito do Sermão do Monte como um todo, eu provavelmente nunca pregaria esse texto, mas fecho parênteses. Então, para a gente poder analisar esse confronto, né, entre a correta visão do divórcio e a visão equivocada dos escribas e fariseus, nós precisamos, então, passar por 3 estágios. Quais são esses 3 estágios? O primeiro estágio é entender o que estava escrito lá na lei de Moisés. Nós vamos ver o que estava escrito na lei de Moisés. O segundo estágio é nós vermos o que os escribas e fariseus falavam. E, em último lugar, nós vamos ver de que maneira Jesus, então, vai nos mostrar a aplicação correta do escrito, da lei,
de Moisés. E tenho esse desafio em fazer isso em 30 minutos, mas com a graça de Deus nós vamos chegar lá. Então, primeiro, o que a lei de Moisés diz? Porque lembre-se, eu falei que quando Jesus faz uma oposição, ele não faz uma oposição da lei de Moisés com o que ele está falando. Ele está fazendo uma oposição com o que os escribas e fariseus diziam. Por isso que ele diz, também foi dito. Por quê? Porque não é isso que está escrito. É isso que os escribas e fariseus falam, mas não é isso que está escrito. Então, na verdade, o que está escrito a respeito do divórcio, está lá em Deuteronômio capítulo 24. Vamos lá, texto marcado aí, Mateus, mas vamos lá em Deuteronômio capítulo 24, para vermos de fato o que a lei fala a respeito do divórcio. Deuteronômio 24, versos 1 ao 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e este passar a odiá-la, e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher, e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher, que a mandou embora, não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Então, vejam, o que está escrito aqui é que Deus está dando a eles uma orientação. Se o homem encontrar uma coisa indecente na mulher, e por causa disso ele quiser se divorciar, ele precisa então dar uma carta de divórcio a ela. E ela, saindo com essa carta de divórcio, ela pode então contrair um novo matrimônio, ela pode se casar novamente, e caso ela seja repudiada por aquele outro homem, ou esse outro homem venha a morrer, o primeiro marido dela não pode se casar com ela. Ok? É isso que está escrito aqui. Percebam então, meus irmãos, que, em primeiro lugar, adultério não é mencionado aqui. Por que adultério não é mencionado aqui nessa questão do divórcio? Porque o adultério era punido com a morte. Qualquer homem ou mulher adúlteros seriam apedrejados. Então não há por que se falar de adultério no momento do divórcio. Porque o fim do casamento, com a questão do adultério, no Antigo Testamento, o fim do casamento se dava pela morte do outro cônjuge. Então, quem adulterou vai morrer. Ele morreu. Então, quem está vivo está viúvo, está solteiro, ele pode se casar novamente. Então, no Antigo Testamento, a questão do adultério não era relevante para a questão do divórcio. Ok? Isso vai ficar marcado aqui, porque nós vamos trabalhar isso lá no final. Então, percebam que o que Deus tem de propósito aqui na lei é que o homem poderia se divorciar da mulher, dando-lhe uma carta de divórcio, se encontrasse nela algo indecente. E ele não poderia se casar com ela de novo, caso ela ficasse viúva do segundo casamento, ou fosse repudiada também no segundo casamento. Aí você está se perguntando, Guilherme, então qual é o propósito disso na lei? Por que Deus colocou isso aqui? Entendo. A intenção de Deus, e quando a gente olha para a lei, isso nós vamos ver que se aplica em outros momentos, a intenção de Deus aqui não era trazer uma autorização de divórcio. A intenção de Deus aqui era controlar o divórcio. Por quê? Porque os homens estavam despedindo as mulheres e repudiando as mulheres por qualquer razão e qualquer motivo. O cara acordou de manhã, a mulher fez um ovo mal feito, sei lá, fez uma comida que não era gostosa, olhou para ele, não fez tudo o que ele queria que ela fizesse, e aí ele simplesmente ia lá e se divorciava. E mandava ela embora,
e ia procurar uma outra. Então, o que estava acontecendo é que o divórcio estava de maneira generalizada, sem nenhum limite. O que Deus está trazendo aqui é um controle, Ele está trazendo aqui uma limitação. Ele não está dizendo, galera, está liberado o divórcio. Não, Ele está diante de um povo que já estava se divorciando largamente, que já estava se divorciando por qualquer razão. Então Ele traz um limitador. Qual é esse limitador? A razão para que você se separe é que haja algo indecente, imoral ou imundo. Então você não pode se separar por qualquer razão. Você não pode dar carta de divórcio para a mulher por qualquer motivo. Então, quando ele traz esse mandamento, ele está trazendo esse mandamento principalmente por causa da dureza do coração dos homens. Jesus vai dizer isso lá em Mateus capítulo 19. Vamos ler. Mateus 19. E nós vamos voltar nesse texto algumas vezes também. Mateus 19. É porque Jesus fala de maneira mais detalhada a respeito do divórcio. Então percebam, aqui, e é aqui também que nós vamos ver de que maneira que os escribas e fariseus tratavam a questão de divórcio. Mateus 19, a partir do verso 3. Mateus 19, verso 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Dá uma pausa aí. Os escribas e fariseus faziam isso. Eles ensinavam isso, que você podia repudiar a sua mulher por qualquer motivo. E eles estavam fazendo essa pergunta para Jesus de uma maneira como se eles não fizessem. E aí, o que Jesus responde? Vocês não leram? E era aquilo que eu já falei, né? Os escribas e fariseus adoravam quando Jesus falava não leram. Porque ele está dizendo, vocês que são os guardiões da lei, vocês que são os conhecedores, os doutores da lei, vocês não leram que o Criador desde o princípio fez homem e mulher e que disse, por isso deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus ajuntou. Então, Jesus respondeu para eles, ele perguntou, posso repudiar minha mulher por qualquer motivo? O que Jesus está dizendo é que você não pode repudiar por motivo nenhum, porque vocês são uma só carne, vocês são uma só substância, vocês viraram outra coisa quando se casaram, deixou de ser um homem e uma mulher e passaram a ser uma coisa só. Aí o fariseu diz o quê? Aí olha a interpretação da lei que o fariseu tinha. Então, porque Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher. Percebem como eles entendem, então, que há um mandamento. Moisés ordenou que eu desse uma carta de divórcio. Moisés ordenou que eu repudiasse a mulher. Mas não foi isso. Então, voltando lá para o que Deuteronômio diz, o que nós temos naquele trecho, naquela previsão legal de Deuteronômio capítulo 24, do verso 1 ao verso 4, tem 3 princípios nessa ordenança. Qual é o primeiro princípio? É o princípio limitador, como eu já falei. Deus tinha a intenção de limitar o divórcio a uma coisa que fosse grave. A mulher precisaria ter algo impuro, alguma imundícia, alguma indecência para justificar o divórcio. Então o homem não poderia dar carta de divórcio por qualquer razão. Ele precisaria comprovar, ele precisaria declarar qual é a razão. Olha, eu quero me divorciar, eu quero repudiar a minha esposa por causa dessa razão, por causa desse motivo. Era preciso que houvesse testemunhas disso. Então, a intenção o primeiro princípio nesse mandamento é uma limitação do divórcio. Deus estava controlando algo que já estava completamente espalhado e disseminado na nação. Segundo ponto, a necessidade da carta de divórcio. Deus está determinando que fosse dada uma carta de divórcio justamente para proteger a mulher, porque para que a mulher não fosse acusada no futuro de ter sido adúltera.
Porque se o homem repudia a mulher e não diz qual é a razão, e havia um mandamento que fosse algo grave, se essa mulher não tivesse nas suas mãos uma carta dizendo exatamente por qual razão o marido a mandou embora, ela poderia ser no futuro acusada de adultério e morta. Então a carta de divórcio dava à mulher uma garantia, uma proteção, e inclusive que ela poderia contrair um novo matrimônio com aquela carta. E a carta também trazia o quê? Uma solenidade ao divórcio. O divórcio não era algo corriqueiro. O divórcio não era algo simplesmente, vai embora e eu tô te mandando embora. Pode ir, vai procurar outro homem lá, que eu tô livre. Não, exigia do homem um ato solene na emissão dessa carta, justamente para trazer ao homem a ideia de que aquilo não era qualquer coisa que ele estava fazendo. Ele estava fazendo algo grave, algo tem um peso, e era necessário que ele também emitisse essa carta. E o terceiro ponto, princípio dessa ordenança de Deuteronômio, quando diz que o homem não poderia se casar novamente com ela. Isso é para quê? Para que também houvesse no homem a ideia de que a decisão que ele estava tomando era definitiva. Então ele deveria pensar muito antes de fazer isso. Você tem certeza que você não quer essa mulher? Você tem certeza que o seu casamento não vale a pena? Porque se você der carta de repúdio para essa mulher, você não poderá mais tê-la de volta. Mesmo que ela fique viúva num outro casamento, você não poderá ter essa mulher de volta. Então essa ideia era para fazer com que o homem refletisse. Então perceba que, ao ter esses 3 princípios na ordenança, o que Deus estava planejando não era liberar o divórcio, não era ordenar o divórcio. O que Deus tinha em mente era justamente limitar, reduzir, acabar com aquele oba-oba que tinha por causa do divórcio. Ok? Então a gente percebe que, olhando para a maneira correta do mandamento, isso está muito longe do que os escribas e fariseus pensavam a respeito do mandamento. O que o mandamento queria, de fato, era proteger o casamento, limitando o divórcio. E ele faz isso por quê? Por causa da dureza do coração. Jesus está dizendo, olha, Deus deu essa ordem, Moisés estabeleceu esse princípio de Deuteronômio por causa da dureza do coração de vocês, porque vocês queriam se divorciar por qualquer razão, vocês queriam apartar a mulher, vocês queriam repudiar a mulher por qualquer motivo. Então esse seu coração duro fez com que Deus, através de Moisés, desse esse mandamento. Foi simplesmente para limitar. Sabe qual outro exemplo? Eu falei que nós teríamos outros exemplos. Por exemplo, quando Deus traz ali o mandamento do olho por olho, dente por dente. Vamos lá em Êxodo capítulo 21. Êxodo 21. Versos 23 ao 25. Falando aqui de reparação, né? Sobre ofensas e reparação. No verso 23. Mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Quando a gente olha para um mandamento como esse, a gente pensa o quê? Meu Deus, que gravidade, que dureza, não é? Mas pensa bem, o que Deus está fazendo aqui é limitar. Porque se alguém furasse o meu olho, eu poderia querer matar aquela pessoa, porque ela me ofendeu. Então o que Deus está fazendo aqui é limitando. Você não poderá matar ninguém que tenha arrancado a sua mão. O máximo que você vai poder fazer é arrancar a mão dele também. Você não vai poder matar ninguém que tenha arrancado o seu olho, ou você não vai poder arrancar a perna de quem furou o seu olho. Ele está trazendo aqui proporcionalidade. O que Deus está fazendo é limitando, porque a maldade do ser humano levava eles a irem muito além da ofensa. Eles eram ofendidos num grau e queriam responder num grau 10 vezes maior. Então Deus aqui ele está limitando a reação das pessoas.
Ok? Então essa é a mesma ideia daquilo que ele faz com o divórcio. Beleza? Então é isso que diz a lei de Moisés. Ela existe para limitar o divórcio, porque o coração duro do ser humano estava generalizando o divórcio. E o ensino dos escribas e fariseus? Nós já vimos lá em Mateus 19 que para eles, o que eles olhavam, o que eles enxergavam na lei de Moisés era uma autorização, não apenas uma autorização, mas uma ordenança. Olha, repudia sua mulher e dê carta de divórcio para ela. Então eles estavam fazendo justamente aquilo que Deus não queria que eles fizessem. Eles ignoravam, eles davam uma interpretação para aquilo que era indecente, para aquilo que era imundo, e isso poderia ser qualquer coisa. Então, qualquer coisa que o homem não gostasse, qualquer coisa que não satisfizesse o homem, eles iam lá e diziam, não, isso é uma coisa indecente, então está de acordo com Deuteronômio 24, é só você dar uma carta de divórcio e mandar a mulher embora. Eles estavam fazendo isso corriqueiramente, eles não estavam cumprindo a voz de Deus, eles estavam trabalhando, eles estavam agindo quase como se Deus estivesse estimulando o divórcio, indo justamente ao contrário daquilo que Deus pretendia com a lei. Então, de que maneira Jesus vai tratar isso? Então, nós vimos que Deus quis limitar o divórcio, quando deu essa autorização, simplesmente para controlar algo que estava completamente fora de controle. Nós vimos que os escribas e fariseus fizeram o caminho oposto e estavam ampliando a possibilidade de divórcio, trabalhando como se Deus estivesse realmente estimulando o divórcio, e Jesus então traz a sua visão. E de novo lá, Mateus 19, vamos enxergar com mais detalhe a maneira como Jesus trata a questão do divórcio. Mateus 19, Jesus vai diretamente para a criação. Jesus, ao responder a respeito do divórcio, Jesus não se volta para a lei de Moisés, Jesus não se volta para nenhuma prática dos escribas e fariseus, Jesus se volta para a criação, para demonstrar o quê? Que a intenção de Deus, desde o início, é que o casamento fosse algo totalmente indissolúvel. Então ele invoca aqui o princípio da criação, verso 4, vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto ninguém separe o que Deus ajuntou. Jesus então vai mostrar, olha, é muito mais sério do que vocês estão imaginando. Aquilo que teve na legislação foi por causa da dureza do seu coração. Porque quando Jesus dá essa resposta para os escribas e fariseus, eles vão lá e vão dizer, olha, então por que Moisés ordenou uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Se você está dizendo para mim, eles estão dizendo para Jesus o seguinte, se você está dizendo para mim que a vontade de Deus sempre foi que o casamento nunca terminasse, porque nós somos uma só carne, se essa era a vontade de Deus, então por que ele deu o mandamento lá para Moisés, para que desse a carta de divórcio? Aí Jesus responde, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. É aqui que Jesus está dizendo, olha, por causa da maneira como vocês trataram o casamento, por causa da maneira como vocês repudiavam as mulheres, foi por isso que Deus permitiu essa carta, foi por isso que Deus disciplinou esse acontecimento, mas foi por causa da dureza do coração de vocês. Não era para ser dessa forma. Deus simplesmente estava arrumando a casa. Então, dentro desse ensinamento de Jesus, quando você olha para o mandamento lá de Deuteronômio 24, ele está dizendo que aquilo foi apenas por causa da dureza do coração. Porque, na verdade, um homem de coração limpo, um homem pobre em espírito, um homem manso,
um homem misericordioso, ele não iria repudiar a sua mulher por qualquer defeito que ela tivesse. Porque se nós, como pecadores, fomos perdoados, se nós, como pecadores, fomos aceitos na presença de Deus e completamente perdoados, como pode um homem ou uma mulher rejeitarem o seu casamento por causa dos pecados do cônjuge, por causa das falhas do cônjuge, por causa dos defeitos do cônjuge? Então Jesus está dizendo que, olha, a única razão que pode justificar uma separação, e aí ele vai trazer, né, o que ele diz: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Volte lá para Mateus capítulo 5, aqui Jesus ele diz, olha, porque você pode ficar com a impressão de que aqui Jesus estava colocando um peso somente sobre a mulher, né? Porque no eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Olhando somente para esse texto, você pode pensar, pô, então o cara que mandou a mulher embora não está tranquilo. Ele está liberado, mas lá no 19 ele diz, se ele se casar com outro, ele comete adultério. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se não for por causa de relação sexual ilícita, o vínculo do matrimônio, a união de uma só carne, não foi desfeita. Não importa o que tenha acontecido, a união de uma só carne não foi desfeita. Quando há a relação sexual ilícita, por que o divórcio é permitido? Porque quando o homem ou a mulher se deitam com uma outra pessoa, eles também se fizeram uma só carne com aquela pessoa. E aí o vínculo já foi quebrado. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6. Coríntios capítulo 6, verso 16. Olha o que ele diz: ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Então percebam, pode voltar lá para Mateus, percebam que Jesus, quando diz que o divórcio pode acontecer quando há relação sexual ilícita, é porque o vínculo que foi estabelecido na criação já foi quebrado. Porque na criação ele estabelece o quê? Que há um casamento e uma união. O homem deixou de ser somente o homem, a mulher deixou de ser somente a mulher, e eles se uniram como uma só carne e se tornaram uma outra coisa. Não é mais somente o homem, não é mais somente a mulher. Eles estão unidos de forma definitiva. Mas quando um dos cônjuges se deita com outra pessoa, ele também se torna uma só carne com aquela pessoa. Então ele quebra o vínculo do seu casamento. É por isso que Jesus está dizendo que essa é a única maneira que você pode se divorciar. Porque se você se separar por qualquer outra razão, não importa quem foi, o cara que se separou, que quis se divorciar, se casar de novo, está em adultério. A mulher que saiu, que foi abandonada, está em adultério. O cara que casar com a mulher, ou a mulher que casar com o cara, está em adultério. É isso. Não há refresco nessa situação. Porque vejam, nem mesmo a conversão de um dos cônjuges justifica um divórcio.